Olá, meus prezados alunos do Facebook, meus alunos aí do portal Carreira Jurídica do Complexo de Ensino Renato Saraiva e principalmente você que acompanha nossas revisões semanais aqui pelo Facebook, pela página Prof. Renato Brasileiro. Vamos continuar gravando para os senhores e para as senhoras vídeos abordando súmulas controvertidas, súmulas superadas dos tribunais superiores. Pessoal, hoje resolvi gravar um vídeo abordando essa súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula de número 697. Aqui, uma súmula interessante que merece a nossa análise, merece nossa atenção. Qual é o teor da súmula? Está aí na tela para vocês. A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos. Não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Nessas revisões do Facebook, eu já gravei para vocês vídeos abordando a distinção entre liberdade provisória, relaxamento da prisão e revogação da prisão. Então não quero repetir esse conteúdo. Lembre-se que uma coisa é distinta da outra e fizemos uma abordagem bem detalhada. É só voltar na linha do tempo aqui pelo Facebook que você vai encontrar vídeos trabalhando com liberdade, relaxamento e revogação da prisão. O meu foco quanto a essa súmula é a primeira parte dela, quando a súmula vai dizer que a proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos. Mas será que é isso mesmo? Será que continua válida essa proibição de liberdade provisória nos crimes hediondos? Pessoal, aqui você tem na tela a redação original da Lei dos Crimes Hediondos. Então, quando a Lei 8.072 entrou em vigor em 1990, dizia seu artigo 2º, os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de. Então, o artigo 2º, tratando não apenas dos crimes hediondos, etiquetados lá no artigo 1º como tal, mas também dos crimes equiparados a hediondo, tortura, tráfico e terrorismo. E em seu inciso 2 dizendo que tais crimes eram insuscetíveis de fiança e liberdade provisória. Perceba aqui o equívoco do legislador, porque ele coloca a vedação de fiança e liberdade provisória como se fossem coisas distintas, quando na verdade sabemos que a fiança é uma das modalidades de liberdade provisória, que pode ser concedida com ou sem fiança. Quando o legislador, aqui da Lei dos Crimes Hediondos, vedava a liberdade provisória, à época com suas duas espécies, com fiança e sem fiança, o que o legislador estava fazendo aqui nesse artigo 2º, inciso 2? Aqui, na verdade, o legislador estaria estabelecendo uma prisão cautelar obrigatória. Ou seja, estaria estabelecendo uma prisão cautelar obrigatória para aquele indivíduo que fosse preso em flagrante. Porque se o indivíduo fosse preso em flagrante pela prática de um crime hediondo, a lei vedava em abstrato a concessão de liberdade provisória. Então, pessoal, o que nós tínhamos aí? Um clássico exemplo de uma prisão imposta por força de lei, imposta pelo próprio legislador. É possível isso? Cuidado, pessoal, porque essa prisão cautelar obrigatória, chamada também pela doutrina de prisão ex lege, seria então uma prisão imposta por força de lei pelo próprio legislador. Durante muitos anos, todos nós sabemos que vários dispositivos legais vedavam liberdade provisória, não apenas para crimes hediondos, mas você encontra dispositivos semelhantes na lei que trata dos crimes contra o sistema financeiro. A lei de lavagem, em sua redação original, também vedava liberdade provisória. Com as mudanças de 2012, já não veda mais. A antiga lei das organizações criminosas, 9.034, também vedava liberdade provisória. A nova lei das organizações não veda mais. Hoje, no entanto, pessoal, esse entendimento está superado. Já não se admite mais, pelo menos aí sob a ótica da doutrina e dos tribunais superiores, que o legislador
em abstrato, vede a concessão da liberdade provisória para determinado delito. E por que não? Ora, porque diante do princípio da presunção de inocência e da regra de tratamento que dele deriva, não é o legislador que deve impor uma prisão cautelar obrigatória. Quem tem que verificar a necessidade dessa prisão é o próprio magistrado. É o próprio juiz que, diante do caso concreto e com base na necessidade ou não, poderá impor ou não uma prisão cautelar. Basta o nosso aluno atentar para o teor do artigo 310 do Código de Processo Penal, alterado em 2011, que passou a dizer que quando o indivíduo é preso em flagrante, a prisão em flagrante por si só já não justifica mais a manutenção da prisão. Se aquele indivíduo tiver que permanecer preso, deverá sê-lo com base numa decisão fundamentada do magistrado, convertendo aquela prisão em flagrante em prisão preventiva ou prisão temporária. Por isso, pessoal, com o passar dos anos, essa redação aí exibida para vocês do inciso 2 foi alterada. No ano de 2007, a Lei 11.464 alterou a redação do inciso 2 e passou a admitir para crimes hediondos a fiança continua vedada, mas agora o dispositivo passou a admitir a concessão de liberdade provisória sem fiança. Então, liberdade provisória sem fiança passaria a ser cabível para crimes hediondos. Sobre o assunto, extremamente importante lembrarmos do próprio artigo 44 da Lei de Drogas, porque à semelhança da redação original da 8.072, o artigo 44 da Lei de Drogas dizia: os crimes de tráfico são inafiançáveis, e isso por força da própria Constituição, e insuscetíveis de sursi, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão em pena restritiva de direito. Durante muito tempo, esse artigo 44 também foi considerado válido pelos tribunais superiores. O indivíduo era preso em flagrante por tráfico, pedia liberdade provisória e o juiz dizia: indefiro a liberdade provisória, vírgula, com fundamento no artigo 44 da Lei de Drogas. Hoje, no entanto, pessoal, esse entendimento está superado. O próprio Supremo Tribunal Federal hoje entende que a liberdade provisória é cabível mesmo para crimes hediondos. Evidentemente, não estou dizendo que todo autor de crime hediondo será posto em liberdade, mas quem tem que fazer essa análise não é o Poder Legislativo, de maneira abstrata. Quem tem que fazer essa análise é o juiz, diante do caso concreto. Aí na tela para vocês, uma decisão histórica do Supremo, no habeas corpus de número 104.339, em que o Supremo, através do Pleno, disse: paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, liberdade provisória, vedação expressa, constrição cautelar mantida somente com base na proibição legal, necessidade de análise dos requisitos do 312, fundamentação inidônea, ordem concedida nos termos da liminar anteriormente deferida. Então hoje, pessoal, o juiz já não pode mais vedar a concessão de liberdade provisória simplesmente fazendo referência a determinado dispositivo legal. Se o juiz quiser manter aquela prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, convertendo-a em temporária, que o faça de maneira fundamentada, porque todos os crimes, inclusive hediondos e equiparados, admitem liberdade provisória. Então essa súmula exibida para vocês aí na tela, de número 697, hoje podemos dizer que essa súmula encontra-se o quê? Superada, encontra-se ultrapassada, porque já não existe mais essa vedação em abstrato para a concessão de liberdade provisória para crimes hediondos e equiparados. Fica a título de sugestão a leitura para vocês de um outro julgado histórico do Supremo Tribunal Federal envolvendo o jornalista Pimenta Neves, que é o HC 80.719, em que o Supremo entendeu, o caso dele, um homicídio qualificado, ele foi condenado
por ter matado sua ex-namorada, que mesmo em crimes hediondos, homicídio qualificado, que provocam clamor social, não seria possível a imposição de uma prisão cautelar de maneira obrigatória. Portanto, guarde isso. Crimes hediondos, crimes equiparados a hediondos, pelo menos em tese, admitem liberdade provisória. Mas agora uma ressalva final extremamente importante. Crimes hediondos não admitem liberdade provisória com fiança, porque a própria Constituição diz que tais crimes seriam inafiançáveis. Portanto, como juiz, você se vê obrigado a conceder uma liberdade provisória sem fiança. Só que veja o problema. Para muitos doutrinadores, seria desproporcional a concessão de liberdade provisória sem fiança para o autor de um crime hediondo e a concessão de liberdade provisória com fiança para o autor de um crime, por exemplo, furto simples. Porque pense bem, cara praticou um furto simples. Dá liberdade provisória com fiança para ele. Quais são os vínculos que a fiança impõe? 327 e 328. Comparecimento em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização, proibição de mudar-se de residência. São vínculos inerentes à concessão da fiança. Aí veja, cidadão praticou um crime hediondo. Você vai dar para ele liberdade provisória sem fiança, sem vínculo algum? Fica desproporcional, viola o princípio da isonomia, porque o indivíduo que praticou um crime hediondo, posto em liberdade, que o juiz não visualiza a necessidade de mantê-lo preso, ele passaria a gozar de uma liberdade provisória sem nenhuma vinculação, ao passo que o autor de um furto simples, colocado em liberdade provisória com fiança, vai ter que recolher um dinheiro, ficaria sujeito a certos vínculos. Por isso, alguns doutrinadores colocam essa posição no nosso manual de processo, explico melhor nas aulas aqui do módulo 1 e do módulo 2 do curso preparatório para carreiras jurídicas, e na mesma linha do ministro Rogério Schietti Machado Cruz, o ideal é dizer que, admitida a possibilidade de liberdade provisória sem fiança para crimes hediondos, deve o magistrado impor cumulativamente as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 e 320 do CPP. Logicamente, a que ele entender mais conveniente, lembrando que podem ser aplicadas de maneira cumulativa. Raciocínio perfeito, pessoal, porque aí o autor de um crime hediondo, ele é colocado em liberdade, tranquilo, porque não há necessidade de mantê-lo preso, mas em liberdade ele ficará sujeito ao cumprimento de certos vínculos, comparecer em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, proibição de frequentar determinados lugares. Quer dizer, você tem que impor ao autor de um crime hediondo no gozo de liberdade provisória vínculos mais severos que aqueles impostos ao indivíduo que recolhe fiança, sob pena de um tratamento desigual. Você vai estar tratando um crime muito mais grave de maneira muito mais benéfica. Então essa é a ideia. Tranquilo? Crimes hediondos e equiparados admitem liberdade provisória sem fiança, devendo o magistrado, nesse caso, impor, a depender do caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão dos artigos 319 e 320 do CPP. Maravilha, agradeço a sua atenção, agradeço a sua participação. Lembre-se, sua crítica é sempre bem-vinda, participe aí pelas nossas revisões. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.